E se eu te dissesse que o mercado já tem um favorito para 2026 e que, caso esse cenário se configure, existem ações que podem disparar? Sim, o mercado até espera que venha uma oposição muito forte em 2026, mas o cenário que se apresenta nesse momento é outro. O governo atual tem as rédeas do jogo das eleições de 2026 nas suas mãos. E isso, querendo ou não, muda bastante para quem investe. E hoje, nesse vídeo, eu pretendo te mostrar duas ações que devem se beneficiar ou se beneficiar mais com a reeleição do atual mandato presidencial no Brasil. Acompanhe esse vídeo que eu já te falo quais são. Bom, eu sou o Lucas Pires, eu sou analista CNPI e aqui nesse canal eu costumo te mostrar o que realmente importa no mercado. Sem ruído, sem torcida, sem achismo. Apenas fundamentos, notícias reais. Então já desce o dedo no like, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente a crescer e poder entregar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. E comenta a sua opinião sobre quem você acha que vai vir muito forte e deve ganhar as eleições presidenciais em 2026. E claro, não esquece de entrar no nosso grupo gratuito no WhatsApp. O link a gente sempre deixa lá na descrição. Bom, vamos contextualizar e antes de tudo vamos entender o plano de fundo deste vídeo. Basicamente, o mercado financeiro vive de expectativas, ou seja, ele tenta prever o que vem à frente. Independente do que seja, questões econômicas ou questões fiscais, políticas, seja o que for, o mercado sempre antecipa movimentos. E você gostando ou não, eu gostando ou não, seja quem for, Lula é o grande favorito para vencer as eleições de 2026. Bom, e o que isso significa na prática? Por que eu estou falando sobre isso? Significa que o investidor precisa antecipar um movimento que deve acontecer em 2026, já no próximo ano. E hoje, Lula é a grande frente e o grande favorito para vencer as eleições. Diversos sites aí, inclusive o Polymarket, que já cria porcentagens, né, de probabilidade para quem vai vencer, já está gerando ali praticamente 50% de chances de Lula vencer a presidência, né, a eleição presidencial de 2026. Na oposição, podemos ver nomes como Tarcísio, Ratinho Júnior, podemos ver inclusive a Michelle Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro, mas nenhum deles chega a bater de frente de igualdade com Lula. E aí começamos a pensar, quais são as empresas, quais são os setores, quais são as classes de ativos que tendem a se beneficiar um pouquinho mais com Lula frente aos seus opositores. Então, se formos pensarmos na risca, o governo Lula, um governo mais esquerda, ele sempre vai se tender mais, vai sempre privilegiar mais aquelas questões mais sociais, ou seja, programas sociais, vai liberar mais crédito, vai incrementar mais programas de habitação e vai estimular muito mais o consumo. Pô, Lucas, mas daí vai ter uma inflação desenfreada. Isso aí é outro ponto. E é exatamente nesse contexto que teses começam a aparecer. E agora eu quero te mostrar duas teses, ou melhor, duas empresas listadas na Bolsa Brasileira que devem se beneficiar com a reeleição de Lula. E antes de falar quais são, aqui não tem nenhum tipo de posição partidária. Nossos portfólios dentro da nossa consultoria sempre são elevados e montados de uma forma para que você não dependa de fulano Y ou X na presidência. Ele vai estar seguro e defendido independente da situação. Então, caso você queira conhecer a nossa consultoria e proteger o seu capital e alavancá-lo ao máximo possível, com o mínimo de risco possível, você precisa conhecer a nossa consultoria. O link vai estar lá na descrição. Entra, acesse, marque uma reunião diretamente comigo, analista CNPI, e eu vou te guiar para o caminho certo, colocando seu portfólio nos eixos. E vale lembrar que esse primeiro contato você não vai gastar nenhum real, então não desperdice essa chance. Agora, vamos lá para as teses. Vamos começar pela primeira tese, que é a MRV Engenharia, negociada pelo ticker MRV-E3. Você provavelmente andando por aí nesse nosso vasto Brasil, já deve ter visto algum empreendimento, alguma construção, alguma obra com a placa da MRV na frente. Principalmente falando em imóveis populares, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo. A MRV lidera esse segmento. E não à toa, é uma das maiores construtoras do nosso país. E como já dito, o principal pilar da MRV está no programa social Minha Casa Minha Vida, o antigo Casa Verde e Amarela. Esse programa foi reformulado e fortalecido pela atual gestão do nosso país. Ou seja, através de movimentações estratégicas, ele deve continuar sendo prioridade, principalmente no próximo ano, para o governo atual diante de uma reeleição. Bom, e o que isso significa? Onde eu quero chegar? Bom, diante do cenário atual econômico que estamos passando, a partir do momento que tivermos uma reeleição e com o cenário apontando para juros menores, é natural com que o governo atual, reeleito, né, no próximo ano, ele traga mais e mais facilidades para a liberação e concessão de crédito, principalmente o crédito habitacional. E aqui, quem se privilegia muito são as famílias de baixa renda, que vão poder realizar os seus sonhos e comprar aí a sua casa própria. E é exatamente aqui que nasce, cai e cresce a MRV, porque o grande foco da MRV é Minha Casa Minha Vida, ou seja, imóveis populares, e famílias de baixa renda buscam sempre esses imóveis. Então, se os juros continuarem o caminho que deve seguir no ano que vem, que é o que nós esperamos que aconteça, e o governo atual realmente entre
com essa mãozinha para contribuir nessa concessão e liberação de crédito, a MRV estará muito bem posicionada para conceder a venda desses apartamentos. E não só apartamentos. Falo apartamentos porque a grande maioria hoje em dia, principalmente em São Paulo, né, através dos seus grandes prédios. Mas aqui a gente fala de casas, enfim, é uma variedade muito grande. A empresa, ela já sabe o que faz, tem um tamanho muito bom, conhece o seu público-alvo e isso traz uma escalabilidade gigantesca. Como eu disse, o foco parou de ser os Estados Unidos através da Resia. Eles estão vendendo suas posições lá. E aí o foco volta para o Brasil. E com esse foco concentrado nesse programa habitacional, tudo dando certo, a MRV deve ganhar muito valor de mercado. E o interessante aqui é que o imóvel popular, ele tem uma característica muito interessante, que é ter uma demanda praticamente infinita. Basta você pesquisar. O déficit habitacional no nosso país, ele é horroroso, ele é muito alto, é elevado. Ou seja, o que mais tem nesse nosso país são famílias buscando seu imóvel próprio. E aí, os imóveis populares entram em jogo. Em resumo, se o governo focar, assim como ele pretende, sempre trabalhou dessa forma, e a política também contribui para esse movimento, é muito natural com que a MRV seja a maior beneficiada, correndo na frente de todas as outras construtoras. Ela ganha muito espaço nesse momento. Então, juros menores e um governo que é pró-liberação e concessão de crédito habitacional, às vezes até sem muito crivo, isso é muito bom para a empresa. Então aqui temos a primeira tese, que é a MRV. Agora, se tem uma outra empresa que não tem nada a ver com o setor de construção, nada a ver em tese, mas que está surfando uma mega onda e que deve continuar pegando cada vez mais ondas, principalmente através dessa reeleição, é o Banco Inter, um dos maiores bancos digitais do nosso país. E o ponto aqui é que o Banco Inter tem ganho cada dia mais a fama de o banco digital do imobiliário. E os resultados nos últimos trimestres crescem forte, com muita intensidade. E os seus preços, por natureza, acompanham esse crescimento. Mas algo muito interessante talvez esteja passando despercebido por você. A carteira de crédito imobiliário de um banco digital explodiu, cresceu com muita força. Em tese, resumindo, o Banco Inter entendeu que não adianta ficar brigando por taxas menores com os grandes bancos. É quase impossível disputar com o Itaú, Bradesco ou até a Caixa Econômica Federal. E foi aí que eles conseguiram visualizar uma ótima oportunidade. E aí eles adentraram e estão crescendo com muita intensidade o financiamento imobiliário digital. E aqui vem um grande ponto. O governo, ele estimula o crédito, né? A reeleição desse atual governo estimularia ainda mais o crédito. E aqui eu estou falando de crédito habitacional e programas sociais. Ou seja, os bancos operam de forma leve e acessível, eles vão sair na frente. E o Banco Inter se enquadra nesse encaixe perfeito. Ele tem uma atuação muito fácil, é um processo muito simples, muito menos burocrático do que os grandes bancos, e através desse timing, né, do digital, ele sai na frente ganhando muita operação, principalmente falando em crédito imobiliário. E sim, o Banco Inter em tese também se beneficiaria com um cenário de juros mais baixos. E isso deve começar a acontecer já no começo do próximo ano. Imagine que você estaria participando de uma esteira completa com essas duas empresas. A MRV constrói, o Banco Inter financia e lá no fundo as famílias compram essas casas. Então o Banco Inter lucra no crédito do financiamento, paga a MRV e a MRV recebe e também lucra. Ou seja, é como se você estivesse participando de todo esse processo de rentabilidade entre duas empresas. Então são duas pontas diferentes, uma faca de dois gumes, mas que caminham no mesmo sentido da economia. E se você participar disso de forma estratégica, você também vai fazer parte desse movimento de ganhar, de arrecadação, ou seja, você vai colocar dinheiro no bolso. E o grande alerta aqui, que isso aqui não é uma torcida, não é uma posição partidária, política, não. Isso aqui é análise de mercado. Eu gostando ou não da presidência, da reeleição, isso aqui é uma análise de mercado. Ceteros Pabiros, o investidor inteligente não seguia por política, ele seguia pelo cenário que a política proporciona. E se o cenário mais provável é a continuidade da política atual, nós temos que focar nisso. Ou seja, capturar quais empresas ganham com isso e quais empresas vão acabar ficando para trás. Então, vamos lá, para resumir, para fechar o vídeo. A MRV deve se beneficiar e muito desses programas habitacionais que são muito fortes no governo atual, assim como a queda na taxa de juros vai beneficiar muito a empresa e que na mesma via também beneficia o Banco Inter, que tem crescido sua carteira de crédito imobiliário e também cresce cada dia mais com esse processo, né, da digitalização dos bancos. O seu principal par, a Nubank, por exemplo, já é a maior empresa do país. Isso demonstra que o Banco Inter ainda tem muito caminho para crescer. Dito que, por muitos, inclusive na minha opinião, diga-se de passagem, o Banco Inter supera o Nubank em questão de operação. É um aplicativo, é um programa, é um banco melhor. E sim, o mercado, a Faria Lima, a Bolsa, pode até torcer por uma outra opção, fora a reeleição da presidenciável atual. Porém, nós não trabalhamos com o que o mercado, ou que seja lá quem for queira.
A gente trabalha com probabilidades, e a probabilidade maior neste momento é que a atual presidência se mantenha no cargo. E se você quiser ajuda para montar uma carteira, além dessas duas ações apenas, que são muito boas, mas que não podem compor o seu portfólio apenas, caso você queira montar essa carteira equilibrada, pronta para qualquer movimento do mercado, seja Lula, Bolsonaro, Tarcísio, Papa Bento, que nem tá aqui mais, descansa em paz, enfim, seja quem for, sua carteira precisa estar blindada e segura. E se você ainda não tem essa carteira, você precisa ter. Não durma mal por conta de seus investimentos. Durma sempre tranquilo. E para que você possa dormir tranquilo, com a paz de já, deitar a cabeça no travesseiro e relaxar, você precisa de suporte. E é aqui que eu me coloco à disposição. Na descrição tem o link da nossa consultoria, entra, preenche seus dados e você vai conversar diretamente comigo. Nosso primeiro contato é gratuito e eu vou te ajudar o máximo que puder para que você possa alcançar os seus objetivos. E claro, entra no nosso grupo gratuito lá no WhatsApp, o link também vai estar na descrição. E agora me conta aqui nos comentários, você acha que MRV e Banco Inter são boas opções para 2026? Ou você ainda acha que o mercado vai mudar de lado e que a reeleição vai se tornar cada vez menos provável, vindo alguém à altura para competir e bater de frente com Lula? Eu vou ler tudo e responder vocês aí com toda certeza, eu adoro ouvir a sua opinião. Então, caso você tenha ficado até aqui, eu espero que tenha gostado desse conteúdo. Para mais vídeos como esse, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @lucaspires_cnpi, e também se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Postaremos vídeos todas as semanas, pontualmente à quinta-feira, 7h30 da noite, ok? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu forte abraço, fica com Deus e até a próxima.